Olá, somos alunos do curso de Filosofia da UFMS e nosso grupo é formado pelos seguintes integrantes: o Antônio, a Janaína, Luiz, que sou eu, o Márcio, Marcos e a Natasha. Esta apresentação é uma atividade avaliativa proposta pela professora Marta Costa Beck, que é docente da disciplina Fundamentos da Didática. Sobre o trabalho, discorreremos acerca do texto As Origens da Didática, de Carla Busato Araújo, o qual versa sobre a trajetória da didática. Neste caminho, serão demonstradas as influências exercidas pelo contexto histórico na formação do conceito de didática, especialmente no âmbito da obra Didática Magna, de João Amós Cosmênio. Essa literatura inaugura a didática da forma que a conhecemos, e é sobre sua perspectiva que analisaremos o tema. Será apresentado, portanto, todo um arcabouço teórico sobre a proposta da didática, seu conceito, modalidade das escolas, sobre o papel do professor, aluno e método de ensino, e de que forma estavam vinculados aos interesses intrínsecos ao ambiente histórico de seu tempo. Olá, professora Marta, eu me chamo Natasha. Eu fiquei com a parte do conhecimento e eu vou falar como esse conhecimento era transmitido desde os seus primórdios. A transmissão do conhecimento ela começa já na sociedade primitiva, porém não tinha nenhuma organização nessa transmissão de conhecimento, né? Não tinha nenhum controle sobre os resultados disso. Quando há a passagem da sociedade primitiva para escravista, vai alterar as formas de vida, né, entre as quais destacamos a mudança da propriedade coletiva para a propriedade privada, da comunicação em ruídos para a comunicação oral, e da escrita para a divisão de bens para a acumulação de bens, do poder mais velho para o poder do Estado e da liberdade para a escravidão. Então há uma mudança, né, no núcleo social e com isso altera também as maneiras de transmitir o conhecimento. Essa alteração na maneira de viver tem ligação direta com a educação. Visualizamos um aumento de preocupação de particulares e do Estado sobre ela. No entanto, uma preocupação dirigida somente a cidadãos e homens livres, excluindo-se os escravos e as mulheres. A educação também era mais acessível aos ricos, pois os filhos tinham acesso aos mestres mais jovens do que os demais. Então, não era todo mundo que tinha acesso à educação na sociedade escravista, né? Era só os aristocratas, né? Então, aí a partir daí começou a surgir as crises nas cidades e estados, né? Onde a sociedade passou da escravagista para o feudalismo. Aí mudou as relações servis também, né? Ocuparam o lugar da escravidão. A servidão ocupou o lugar da escravidão e a economia passou a ser agrícola, onde os servos trabalhavam para a subsistência e não era monetário. Nesse período, a sociedade era dividida em clero, nobreza e servos. E nesse contexto, a educação escolarizada era dirigida somente ao clero. Os nobres, eles tinham a possibilidade de um ócio chique, que era dedicado principalmente às artes. E os servos, eles aprendiam ali o básico para poder cumprir com as suas obrigações de trabalho ali no campo, né? Eles aprendiam a contar o básico. Depois veio a crise no feudalismo, né? Que ocorreu um renascimento urbano em torno dos burgos, onde se estabeleceram novas práticas de trabalho e comércio que induziram novas necessidades de saberes, como a escrita, o cálculo, a geografia e as ciências naturais. Essa demanda fomentou o surgimento das escolas e ensinos de ofício. As crianças, nesse tempo, eram enviadas a outras casas enquanto aprendiz-serventes. Aprendiam um ofício e, em contrapartida, realizavam tarefas aos anfitriões. Algumas dessas crianças
iam às escolas, embora tal possibilidade ainda não agradasse muito as classes mais altas. Também surgem os orfanatos para disciplinar os indigentes, e com o desenvolvimento das manufaturas acabam por se tornar verdadeiras fábricas de mão de obra. Bom, imersa na contextualização do período histórico da transformação do feudalismo para o capitalismo, que o autor Araújo identifica e define como a certidão de nascimento da didática, a publicação da obra Didática Magna em 1657. Nela, Comênio apresenta sua preposição sobre essa temática, convergindo-a ao ritmo histórico da época, a organização de trabalho, a luta da burguesia pela liberdade no comércio, educação e religião. Tal proposta ainda foi perfeitamente ajustada ao cristianismo, além de se preocupar em propor um método educacional que não estimulasse ambições indesejáveis daqueles participantes das classes mais baixas. Bom, então é isso. Olá, me chamo Márcio Santos. Vou falar um pouco sobre a Didática Magna, que é um compilado de escritos de Comênio que pretende resolver os problemas educacionais e salvar a humanidade. Para tanto, coloca esta salvação como um método universal de ensinar tudo a todos, no sentido de que todos deveriam aprender todos os saberes. Não no sentido que todos deveriam aprender todos os saberes, mas sim tudo das coisas principais, ajustando os tipos e níveis de saberes às distintas camadas e funções sociais. Ele também indica ainda as intenções de ensinar, as intenções de ensinar mais com menos gasto de energia. Não menos importante é ressaltar que o autor demonstra a relação inversamente proporcional de que tanto maior a qualidade e quantidade de conhecimento, menos pessoas estão aptas a recebê-las. No intuito de cumprir a necessidade clara de ordenar e principalmente controlar todo o processo educativo, Comênio apresenta um plano de estudos, o qual contém uma proposta de modalidades de escolas e estabelece as funções e competências do professor, narrando os meios, fins e métodos necessários. Ele sugere 4 modalidades de escolas distintas, sendo a escola do regaço materno, escola da língua nacional, a escola latina e a academia ou universidade. A escola do regaço materno seria destinada às pessoas de 0 a 6 anos, onde os pais e amas transmitiriam ensinamentos em níveis primários, contidos em livros de conselhos e livrinhos demais, sobre metafísica, ciências físicas, óptica, geografia, história, aritmética, entre outros. Já a Escola de Língua Nacional teria foco em crianças dos 6 a 12 anos e no ensino da leitura em língua nacional, escrita, cálculo, memorização de salmos, história conforme a Bíblia, economia, canto e etc. Este conhecimento seria transmitido por um professor e esse tipo de escola deveria estar presente em toda a comuna, vila ou aldeia. Por sua vez, a escola latina destinada a jovens de 12 a 18 anos, com um programa com 6 classes previamente ordenadas, teria foco em formar dialéticos, gramáticos, retóricos, matemáticos, geômetras, entre outros. Toda a cidade deveria contar com uma escola latina. E, finalmente, a academia, disponível em todos os reinos e províncias mais importantes, destinados aos condutores da sociedade. Sou Antônio Marcos. Sobre os professores, não se preocupe em determinar sua formação escolarizada, e sim em estabelecer sua função e competências no processo de ensinar. Comênio define o ensino como a arte das artes e coloca o professor como um instrumento do ensino. A voz que dá vida aos professores mudos, livro-texto dos alunos, compara ainda a voz dos professores à arte tipográfica, ao dizer que elas imprimem no espírito das crianças o que se deve ser aprendido. Os professores seriam, portanto, os formadores da juventude.
Araújo utiliza a obra Pampaédia, também de Comênio, para buscar uma outra definição de professor, a de um mestre pampédico. Ao trazer essa nova definição, acaba por identificar os fins, meios e formas necessárias para balizar a ação do professor. O objetivo principal é tornar todos os homens perfeitos, com formação em todas as coisas que aperfeiçoam a natureza humana. Para isso, o próprio professor deve ser o modelo do que se pretende tornar os outros, como também deve conhecer e tratar os métodos de ensino com zelo. O professor é um instrumento controlado, não produz conhecimento, somente executa o método e dirige os rumos visando um processo com controle e ausência de falhas. Se verifica então uma supremacia do método sobre as competências do professor. E um exemplo cabal disso se observa na necessidade de os professores seguirem os informatori ou livros-roteiro. O professor é aquele que daria vida e significado a estes livros. Nesta busca quase sagrada pelo método, o autor sugere uma imitação ao Sol para uma solução dos atrasos escolares. O Sol, de maneira contínua e com exatidão, espalha sua luz e calor, e ao ensinar, o professor deve seguir os mesmos modus operandi rigorosos e pré-estabelecidos desta estrela, de tal modo que se determina somente um professor para cada escola, ou ao menos cada classe. Estabelece que grupos de alunos assistam às mesmas lições e possuam em comum o mesmo tipo de trabalho, e todas as disciplinas e línguas deveriam seguir o mesmo método de ensino. Então é isso. Com base no exposto, a proposta de Comédio sobre a didática é inovadora em seu tempo, pois pretende a monitoria, estabelece o uso de imagens para o ensino, livros didáticos, entre outros. Tratou-se mais de uma preposição do que uma ação efetiva no ensino da época, e estava associada intimamente ao contexto histórico e organização do trabalho. Locke identifica muito bem essa característica, ao constatar que o estudo é destinado apenas para aqueles que tinham tempo livre, e os que têm empregos devem pensar e raciocinar apenas sobre sua ocupação cotidiana. Na educação se verifica, portanto, uma mesma falsa liberdade daquela controlada pelo mercado, onde tem-se liberdade apenas para vender o trabalho livremente. As ações didáticas, portanto, são produzidas em um dado momento histórico e são determinadas pelas necessidades de determinados grupos que fazem parte de uma dada classe social. Muito obrigado e até mais.